Boa noite, sejam todos muito bem-vindos para a nossa live. Vou aguardar um pouquinho. O Instagram notificar que eu estou ao vivo. Toda quinta-feira, 20 horas, horário de Brasília, estou aqui com a nossa live, o nosso encontro semanal, para a gente falar aí sobre os desafios da família, os desafios familiares. Espero que todas vocês possam aproveitar, são temas variados e hoje, o tema de hoje, eu vou deixar fixado aqui. Filhos frágeis. Como identificar e transformar isso hoje mesmo. Enquanto vocês vão entrando aí, boa noite, boa noite. Aprendi aqui, ó, uma função nova no Instagram, acenou. Boa noite, Priscila. O marido entrou. Vamos lá. Hoje vamos falar de um assunto super importante. As estatísticas estão aí para mostrar para a gente que existe um problema. Os problemas com crianças e adolescentes cada vez maiores. Crianças inseguras, crianças ansiosas, depressão. E enquanto a gente vai esperando o Instagram notificar, eu vou deixando alguns recadinhos importantes aqui. Se você não assistiu ao vivo, você assistiu depois essa live que vai ficar gravada no meu feed. Então, 2 recados super importantes. A partir de semana que vem, a nossa live vai ter sorteio. Boa noite, Priscila, tudo bem? Então, já estou dando alguns recados aqui, vai ficar gravado, quem entrar depois assiste. Esses recados são importantes, porque senão eu acabo esquecendo. Então, vamos lá. Recado importante, na live da semana que vem vai ter sorteio, isso mesmo. Então, quem participar dessa live, ficar até o final, comentar, fizer nos comentários da live o que eu vou falar no final da live, vai concorrer ao sorteio da nossa live da semana que vem, tá bom? Recado número 1. E recado número 2, agora nós temos um grupo no WhatsApp. Então, todo esse material das lives, tudo isso que eu tô falando, eu estou preparando um e-book para todas as lives. Para quê? Para que não fique por aqui, para que essas reflexões elas continuem. Então, muitas dessas reflexões têm indicação de livros, indicação de filmes, e eu quero que vocês aí continuem essas reflexões. Não é só agora, essas reflexões elas precisam continuar. Então, por isso nós abrimos o grupo do WhatsApp e eu quero muito que vocês entrem lá para vocês estarem aí atualizadas e a gente está conversando mais sobre esses problemas aí que estão conflitos familiares, né? Então, sei que é um desafio, né, para todas nós educar filhos no dia de hoje. Eu sei que com tantas informações, tantas expectativas, muitas mães aí assistem muitas lives, veem muitas informações e ficam perdidas. Eu acho que hoje, com o excesso das informações, é até um meio de deixar os pais aí meio perdidos e não saber o que fazer. Né? Então, realmente a gente precisa estar muito bem preparado, com conhecimento real. Não são, infelizmente, tem muito conteúdo raso, muitas coisas aí que a gente não pode deixar isso influenciar na educação dos nossos filhos. Tudo que a gente fizer, a gente tem que fazer com muita base, com muita orientação. A gente precisa saber o que realmente está acontecendo dentro dos nossos lares. Então, essas estatísticas cada vez piores, elas não são à toa. Elas são para mostrar para a gente que existe problemas, muita coisa está acontecendo nessa geração hoje em dia, nova tecnologia, muita informação, e os pais estão perdidos. Então, a gente precisa aí, por isso que essa proposta de live toda semana é justamente para isso, para a gente fazer essa troca, para a gente fazer esse novo, essas reflexões com base naquilo que realmente existe uma fundamentação, com base em livros, filmes. Por isso que eu abri esse grupo no WhatsApp, para a gente fazer essa troca e aprofundar, tá? E aí, para começar a live de hoje, espero que esse conselho que eu recebi seja compartilhado. E eu comecei até essa semana falando disso nos meus stories, que há 10 anos atrás, quando meu filho tinha 10 anos, eu recebi um conselho muito especial que eu quero compartilhar com vocês. Então, como vocês já sabem, o meu filho ele tem uma doença rara, ele tem
limitações físicas que, claro, que abalam todos nós. Os pais, às vezes, a gente sente mais do que os próprios filhos. Os pais, eles doem mais, muitas vezes, na gente do que nos próprios filhos. Então, vendo o meu filho com aquelas limitações, não conseguindo fazer o que as outras crianças queriam fazer, o que aconteceu? Eu queria simplesmente achar algo para poder ajudar meu filho, para poder orientar o meu filho. E aí foi quando eu fui até a médica dele e falei para a médica dele, olha, eu não estou sabendo lidar com a situação, tá muito ruim, tá muito difícil para ele ter que lidar tudo isso. Ele não consegue correr, ele não consegue fazer as atividades, então a gente precisa muito, né, ajudar de alguma forma resolver isso aí. A minha internet está baixa. Se travar alguma coisa, vocês me avisam, tá? O Instagram tá me avisando aqui que a minha conexão tá baixa e para mim travou. Mas se para vocês estiver tudo ok, vocês me avisem aí, tá? Então, o áudio também não sei se tá funcionando, que eu tô recebendo mensagens aqui que a conexão está fraca. Mas vou continuar. Então, eu lembro que um dia eu perguntei para a médica dele, doutora, me ajuda, me orienta, como que eu posso ajudar o meu filho? E muitas vezes nós, mães, a gente fica perdida justamente nisso. A gente não sabe como ajudar os nossos filhos quando a gente vê que eles estão enfrentando algum problema. E ela me disse um conselho que foi assim, que eu levo para muitas coisas na educação dos meus filhos, não só para esse momento específico. Tá normal aqui, então beleza. É que para mim aparecem as mensagens que a conexão tá baixa, então muitas vezes trava. Mas vamos lá. E aí foi quando a médica falou, o seu filho precisa ser bom em alguma coisa e você precisa orientar isso nele. Ele, como todo ser humano, tem alguma habilidade, ele precisa desenvolver essa habilidade. Então todos nós, seres humanos, somos agraciados com habilidades. Alguém tem facilidade melhor para xadrez, para matemática, para esportes. Cada criança tem uma facilidade para alguma coisa. Então, você, como mãe, precisa ajudar, orientar o seu filho nisso aí. E foi aí que foi uma grande virada na minha vida, que ela falou isso e eu despertei muito para essa realidade. E é nítido, né, que muitas vezes nós, mães, a gente quer procurar algo e muitas coisas a gente tem que estar dentro do nosso alcance, né? Então, desenvolver uma habilidade foi um conselho que é para tudo na nossa vida, em qualquer dificuldade, em qualquer idade. Não tem nada melhor para nossa autoestima do que a gente ser bom em alguma coisa, do que a gente ser útil, do que a gente estar ali para entender que estamos servindo o mundo. Nós estamos ali para servir o próximo. Isso está até na Bíblia, né? Jesus Cristo veio para servir. Então a gente precisa dar conta disso, que todo ser humano, quando ele se sente bom, quando ele se sente útil em alguma coisa, é aquilo que vai fazer florescer nele uma segurança. É aquilo que vai fazer fortalecer ele para enfrentar todas as dificuldades. Então, eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Muitas vezes, muitas mães se sentem muito abaladas quando veem as dificuldades do filho. Então, depois eu vou elencar como que a gente pode identificar essas dificuldades. E as mães precisam estar atentas, que é preciso estar atenta a esses sinais. Os nossos filhos, muitas vezes, eles apresentam sinais que eles estão, entre aspas, pedindo socorro e a gente não sabe como auxiliar eles nisso aí. Então, o primeiro ponto, para lidar com o lado emocional dos nossos filhos, com isso que traz a insegurança, a fragilidade, é esse conselho de ouro que eu recebi e quero compartilhar com vocês. Os nossos filhos, eles precisam, independente da personalidade, independente da limitação, independente de qualquer coisa, ele precisa ser bom em alguma coisa. E nós, pais, a gente precisa explorar isso. Então, os nossos filhos precisam ser
úteis. A gente precisa também desenvolver essa habilidade para eles se sentirem úteis. E ser filhos, muitas vezes, eles querem a todo momento o nosso socorro, mas muitas vezes são eles que vão ter que dar esse passo. Muitas vezes são eles que vão precisar aí assumir as próprias responsabilidades. E nós, pais, a gente tem que entender que nós temos que formar os nossos filhos para um dia serem adultos. A gente precisa transformar, a gente precisa formar um ser humano. E isso não acontece do dia para a noite. Até semana passada eu compartilhei um vídeo super interessante do Padre Mário, que ele falava justamente isso. Hoje em dia a gente conversa com aí jovens adultos, 25 anos, 30 anos, que eles simplesmente conversam como se fosse adolescentes de 13, 15 anos, eles não têm a maturidade que condiz com a própria idade. Por quê? Porque ele não foi preparado para ser um adulto. Então, nós, né, nesse primeiro ponto aqui, a gente precisa entender muito isso. A gente precisa ajudar os nossos filhos a desenvolverem habilidades, a eles serem bons, a eles serem úteis, a eles serem orientados para que um dia eles consigam fazer tudo sem a gente. Então, esse tipo de jovem fraco, inseguro, ele não foi orientado para um dia ser um adulto. Ele foi poupado de muita coisa, ele foi poupado das responsabilidades. E aqui está um ponto muito importante que os pais precisam entender, que nós, pais, a gente não tem que se preocupar só com o lado intelectual, não é só pagar a escola. Existe uma educação intelectual que é importante, sim, mas existe também a educação espiritual, existe também a educação física. As crianças, desde sempre, têm que ser muito bem orientadas para ter esse desenvolvimento, e os nossos filhos precisam também ter um desenvolvimento emocional. Isso é fundamental. Um desenvolvimento emocional para quê? E as estatísticas provam o contrário. As estatísticas mostram que as crianças estão cada vez mais frágeis, as crianças estão cada vez mais inseguras, as crianças estão cada vez mais não sabendo lidar com as situações, com as frustrações. E isso é muito triste no mundo de hoje, onde o índice de ansiedade e depressão dos jovens está maior do que dos adultos. Então isso aí é chocante. E aí a gente vê alguns sintomas, né? Por que isso está acontecendo? É como eu falei na live da semana passada. Será que os filhos estão desobedientes por culpa dos filhos? Não, claro que não. É tudo culpa dos pais. São pais que estão poupando os filhos de enfrentar, porque muitas vezes educar dá trabalho e ninguém quer ter trabalho. Todo mundo quer chegar em casa e ficar mexendo no celular, nas redes sociais, e simplesmente não quer ter o trabalho de educar. Os pais estão com medo de não ter o amor dos filhos. Os pais e várias outras atitudes que a gente vê no dia a dia, que isso cada vez mais é terceirizar a responsabilidade que lhe cabe, que é educar um filho. Educar um filho, ele exige muito de nós. E muitas pessoas não querem ter esse trabalho, essa exigência para si. E aqui está um segundo ponto, que é super importante, que eu gostaria que todos os pais usassem esses exemplos para constatar se os seus filhos apresentam alguns desses sintomas. Então, a gente precisa identificar, a gente precisa, desde cedo, enxergar os sinais. E é isso que muitos pais estão fazendo. Eles simplesmente estão relativizando, tá tudo bem, é assim mesmo, a adolescência é difícil mesmo, a infância é difícil mesmo, eu não preciso lidar com isso agora, tá tudo bem, e vão só tampando o sol com a peneira. E aí, quando um problema grave acontece, aonde foi que eu errei? Será que eu estou errada? Né? E é claro, né? É como eu falei, um filho desobediente, ele é simplesmente uma vítima. Ele simplesmente aquilo lá é a consequência de uma quantidade absurda de erros que foram cometidos ao longo. Então, como que a gente pode identificar esses comportamentos? Aqui eu estou elencando 7 e eu gostaria de que vocês depois, com calma, analisassem no nosso grupo de WhatsApp, vai ficar esse e-book com esses 7 sintomas, para você analisar no seu dia a dia como está aí o comportamento do seu filho e se ele apresenta alguma dessas 7 características. Então, dependência exagerada dos pais, é aqueles filhos que não conseguem resolver os problemas mais simples, que é
resolver um problema na escola, uma nota errada, a professora precisa revisar, ele não quer ir lá conversar, ele não quer ir lá resolver. Os problemas com os próprios amiguinhos, tem que a mãe resolver com a mãe, sendo coisas que é como se o filho se colocasse o tempo todo atrás dos pais, para que, como se ele não desse conta de enfrentar os seus próprios problemas. E isso é muito ruim, né? Um outro sinal que a gente precisa estar muito atento, que não é normal e as pessoas estão relativizando muito, é a dificuldade que hoje essa geração está de fazer amizade. Eu vi e postei no meu Instagram há algum tempo atrás que simplesmente 60% das crianças e adolescentes estão com dificuldade de fazer amigos. E isso é um dado muito ruim. Por quê? Porque o relacionamento, a amizade é algo muito natural para as crianças, muito natural para os adolescentes. E se elas estão com essa dificuldade, apenas 60% das crianças conseguem fazer amigos, isso é uma estatística péssima. E eu tenho certeza que na nossa geração era zero, porque a gente vivia na rua, brincava na rua, tinha amizades. E eu até hoje brinquei com meu filho, né? Na minha geração, os pais brigavam para colocar a gente para dentro de casa. Hoje a gente precisa brigar com os filhos para sair de dentro de casa. Então, infelizmente, está uma inversão total, né? Quando os pais começarem a identificar, e aí eu vejo um terceiro sintoma, a dificuldade do filho em lidar com as frustrações, com as críticas, né? Eu coloquei um exemplo aqui muito típico, que eu acho muito comum e é muito triste nos dias de hoje, né? É aquela criança que ela acha que ela é a rainha, né? O rei e a rainha. Ela que escolhe o restaurante, ela que escolhe o filme, ela que escolhe as decisões da família. E isso é muito ruim. Isso é muito preocupante, não para os pais, mas para essa criança que tá crescendo com essa mentalidade de que tudo vai ser fácil, de tudo vai ser do jeito dela. E não é. A gente sabe que na vida dela, né? Até coloquei para o esquenta da live essa semana, um educador falando sobre isso, né? Que o excesso de elogio da criança faz muito mal para a criança. Por quê? Porque se dentro de casa ela é o tempo todo elogiada, o excesso do elogio, muitas vezes ela nem merece aquele elogio e ela é elogiada, quando ela chegar no parquinho, ela vai ser zoada pelas crianças. Quando chegar na escola, muitas vezes a professora, que tem 30, 40 alunos, ela nem vai dar bola para o desenho dessa criança. Então aí ela vai se frustrar e não vai conseguir lidar. Então quando a criança ela não conseguir lidar, é um grande sinal, é um grande alerta. Um outro grande alerta é aquelas crianças que reclamam de tudo o tempo todo. Tá no melhor lugar, tá no melhor e ainda tá reclamando, né? São os filhos ingratos que não dão valor. Isso é um sinal muito preocupante, que são aí sintomas de crianças inseguras, crianças frágeis, crianças que não estão satisfeitas, existe um vazio e nada está satisfeito porque o tempo todo elas são presenteadas, preenchidas com falsos valores. Então esse sinal de que a criança nunca está satisfeita, sempre está ingrata, é um grande sinal preocupante que os pais precisam estar sempre em alerta. Um outro sinal muito preocupante é quando a criança mostra uma ansiedade excessiva em certas situações. Então vamos supor, aquela criança que não sai do celular, que não quer brincar, que não quer conversar, ela não sabe se expressar, ela não sabe conversar com o adulto. Você está num churrasco, alguma coisa, um adulto, né, vai conversar com a criança, ela se esconde, ela não tem a comunicação mínima, né? E antigamente não era comum. Eu lembro, eu tenho 13, o meu pai tem 12 irmãos, então somos uma família grande, meus pais são 13. Então, óbvio que a gente era obrigada a cumprimentar os 13, a gente era obrigada a cumprimentar os 12 tios, cumprimentar todos da família, ser educado, falar bom dia, falar boa tarde, conversar o mínimo possível, coisa que hoje em dia as crianças, muitos pais não cobram o básico. E aí, o que acontece? Elas mostram aí uma ansiedade nesses meios sociais, nesses ambientes, né? Elas se comportam de forma estranha, e isso é um grande alerta. E um outro ponto aqui que eu coloquei, que é muito preocupante, é que as crianças elas não sabem lidar com o não.
Então começa lá na birrinha dos 2 anos de idade, aquilo nada mais é do que a criança não sabendo lidar com as frustrações da vida, a criança não sabendo lidar com o não, ela faz birra, ela se joga no chão, né? Então ela tá ali com um comportamento ruim, ela, né, às vezes pode estar com fome, com sono, e é aquela forma dela se expressar. E isso é muito ruim. Então, aqui é uma questão muito importante que a gente precisa questionar, refletir os pais. Será que o meu filho está tendo algum desses comportamentos? Será que ele está se mostrando de uma forma insegura, frágil, e não está sabendo lidar com o básico, com o dia a dia, com os problemas que isso aí, muitas vezes, antigamente nem eram problemas e hoje em dia está se tornando, né, uma coisa muito diferente, está saindo do tom, né? Eu falo que entre gerações, isso aí já existem estudos, né? Existe uma diferença entre gerações. O problema é que as últimas gerações, as coisas estão gritantes. Então, vamos supor, a geração do meu avô para o meu pai, existem as diferenças. Do meu pai para a minha geração, existem as suas diferenças. Só que a gente está vendo que o dos millennials para cá, que é a nossa geração, quem nasceu aí nos anos 80, depois quem nasceu nos anos 2000 e agora está nascendo aí depois de 2015, depois de 2020, a diferença é gritante. Isso é muito preocupante e a gente precisa estar atento a esses comportamentos das crianças, dos jovens, para não achar que está tudo normal, né? Porque as consequências estão sendo graves. E aí que entra um terceiro ponto da live de hoje, que é onde achar o equilíbrio para tudo isso, né? Que nada mais a grande chave é o equilíbrio. Com certeza é os pais conseguirem estarem atentos a esses sintomas, a esses problemas, expressar sempre o nosso amor e ao mesmo tempo colocar limite. Nós precisamos abraçar, beijar os nossos filhos e, ao mesmo tempo, cobrar disciplina. Nós precisamos dar atenção, nós precisamos escutar, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa exigir respeito. Então, esse equilíbrio hoje em dia é que está sendo muito difícil. Então, eu falo sempre, né? A disciplina positiva, ela veio combatendo o autoritarismo da educação tradicional. E aí ela veio para o outro extremo, que é só amor, é só afeto, é só atenção, e esqueceu que a outra parte do limite, da disciplina, da obediência também é fundamental para se formar um filho. Então, hoje em dia, nem o autoritarismo e nem a permissividade. O centro de tudo isso é o equilíbrio. A melhor resposta que a gente pode dar à educação dos nossos filhos é o equilíbrio. Então, um último ponto, que é o mais desafiador, talvez seja esse. É onde achar o equilíbrio, porque a gente precisa confiar nos nossos filhos. A gente precisa dar a eles liberdade, só que ela precisa ser proporcional às responsabilidades. Então, amor com limite, por quê? Porque sem exigir esse respeito é um grande erro. Nós não podemos aí exigir dos nossos filhos que arquem com responsabilidades que estão acima das possibilidades dele. Dar amor sem exigir respeito é imaturidade dos pais. Então, dar atenção, mas acolher o erro é imoralidade, é imoral, né? Por quê? Porque imagina só, uma criança que está lá fazendo uma birra no chão, com 2 anos de idade, dá um tapa no rosto da mãe e a mãe acolhe aquele erro. Não, isso não é o correto. Não é aquilo que a gente pode ensinar aos nossos filhos. Então, com certeza, é uma conduta aí imoral de um pai não corrigir o seu filho na hora que ele está mais pedindo ajuda. Porque na hora da birra, na hora que ele está ali com comportamento e não sabe ele comportar, é a hora que ele está pedindo dos pais, me ajuda. É um pedido de socorro. Todas as vezes que os filhos se comportam mal, é um pedido de socorro. A criança que se joga no chão, a criança que está tirando nota baixa, a criança que está, né, com adolescência, com probleminha, com relacionamento, com a baixa
que está sem autoestima é um pedido de socorro. Então, a gente precisa aí enxergar isso e ensinar aos nossos filhos que o amor e o respeito, eles andam de mãos dadas. Um segundo ponto super importante é ensinar a disciplina com afeto. Nós precisamos dizer não muitas vezes para os nossos filhos. Eles precisam entender que o nosso não é por amor a eles. Então, muitas vezes, né, a gente fala, eu deixo você sair na casa do amigo, jogar com seu amigo, mas primeiro você tem que arrumar seu quarto. Então, muitas coisas precisam, né? Eu quero que você se divirta, eu quero que você curta com seus amigos, mas arruma o seu quarto. Então, esse equilíbrio é o que, com certeza, está faltando muito nos dias de hoje. Porque o amor verdadeiro não é apenas dizer sim. O amor verdadeiro é guiar, é corrigir, é preparar os nossos filhos para que eles sejam adultos emocionalmente fortes. Isso sim é amor. É dizer o sim, mas dizer o sim com a orientação, com a preparação, com a formação de que eles vão conseguir aí num futuro, se Deus quiser, se guiarem sozinhos. Então a gente precisa fazer esse caminho com eles. Então será que os pais hoje, eles não estão elogiando demais os seus filhos? E aqui fica essa reflexão. Toda vez que existe uma falta de tom entre o amor e o respeito, o limite, a liberdade, né? Liberdade com responsabilidade desentoa e aí alguma coisa não dá certo. É como um piano, né? Um piano ele precisa estar afinadinho para que a gente ouça aquela música belíssima. Se alguma nota ali está desafinada, o som não fica bom. E aí, fazendo uma analogia para a educação dos nossos filhos, é isso. Né? Se tem alguma coisa ali que não está dando certo, lá na frente vai dar problema. Então, o que eu quero dizer é que existem dois extremos, né? Ou a permissividade ou o autoritarismo, né? A gente não pode cair em nenhum desses dois extremos. E é como eu falei semana passada, educar é um processo complexo. Educar, a gente precisa ter muito equilíbrio. Então, retomando tudo que foi dito hoje, nós pais, para termos filhos emocionalmente fortes, nós precisamos orientar os nossos filhos, eles precisam ser bons em alguma coisa, eles precisam ser úteis, né? O trabalho voluntário é maravilhoso para crianças e adolescentes, para eles desde já florescer neles a utilidade. Nossa, eu estou ajudando alguém, eu estou ajudando a minha escola, eu estou ajudando a minha igreja, eu estou ajudando. Isso aí é o que nos preenche como seres humanos. O servir, ele nos serve como base para todos esses sentimentos ruins que muitas vezes nos atrapalham. Sentimentos ruins como, né, não saber lidar com as brincadeirinhas de amigos. Muitas vezes os adolescentes, eles são extremamente, se deixam levar pela opinião dos amigos. Então essa fragilidade em vários aspectos, elas só vão realmente ser melhoradas quando eles se sentirem úteis. Eles só vão conseguir enfrentar tudo isso. Não, mas eu sou bom sim. Eu sou bom no xadrez, eu sou bom no futebol, eu sou bom... Alguma coisa, todos nós temos habilidades, mesmo com personalidades diferentes, mesmo com limitações. Deus é maravilhoso, que Deus deu a todos nós uma habilidade e a gente precisa explorar isso nos nossos filhos. Então, nossos filhos precisam ser bons, precisam ter utilidade, desde cedo precisam ver que eles estão fazendo alguma coisa diferente nesse mundo. Então, eles precisam entender que dentro do lar, tudo que a gente faz é por amor a eles. Tudo que a gente faz, muitas vezes, dizendo não, porque lá na frente eles um dia vão entender, né? Eu falei muito disso, obediência semana passada, né? Nossos filhos, assim como muitas vezes a gente não entende as decisões de Deus, a gente tem que orientar os nossos filhos que hoje, muitas vezes, eles não vão conseguir entender as nossas decisões que são para o bem deles, né? Não irem a algum lugar, deixar de ir, muitas vezes vai doer, mas a gente sabe os riscos que a gente não pode colocar os nossos filhos, então a gente tem que sempre orientar. E um outro ponto importantíssimo para a gente fechar a nossa live de hoje é justamente isso, que nós precisamos ser aí quem vai enxergar tudo isso.
nós precisamos achar a raiz do problema, né? Quando eu contei no começo da live esse conselho de ouro que eu tive da médica do meu filho, foi porque eu não estava conseguindo ver uma solução. Eu estava vendo só a dor, só o sintoma, só aquilo que ele não conseguia e não conseguia focar em sair daquele problema. E muitas vezes, né, tem até uma maquiadora que eu gosto bastante, que ela fala, né, a maquiagem da mulher não é para disfarçar. A melhor maquiagem mesmo por uma profissional, ela não vai só disfarçar o que é feio, mas ela vai destacar o que é belo. Quanto mais destacar o belo, melhor a maquiagem vai ficar. E muitas vezes é assim na nossa vida também. Tem até um versículo na Bíblia, né? Nós só conseguimos afogar o mal com a abundância do bem. Então que a gente leve isso para a vida dos nossos filhos. A gente precisa sempre estar ressaltando as coisas boas, o que ele tem de bom, não elogiar demais se eles não merecem, mas realmente identificar o que eles são bons e ajudar nesse processo, nessa formação. Eu indiquei um filme, o The Hill, Amor ao Jogo. Esse filme, eu recortei até um trecho e coloquei, ele é fantástico porque mostra isso. O menino tinha uma deficiência, ele tinha uma doença degenerativa, ao mesmo tempo ele tinha uma habilidade de arremesso. E ele era apaixonado por aquele esporte, ele era apaixonado. E muitas vezes mostra também a reflexão do pai que não queria que ele jogasse porque ele não queria que seu filho sofresse, ele não queria que seu filho fosse um derrotado na vida. Então, muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente fica tão presa ali na doença, a gente fica presa nos problemas, nas preocupações, e a gente não consegue enxergar nas habilidades que os nossos filhos têm. Então, é muito de parar para a gente enxergar a raiz do problema e como a gente vai poder orientar os nossos filhos. Então, eu deixo aí, vou deixar no nosso material lá no WhatsApp também, a indicação desse filme, que chama The Hill. Vou deixar a indicação do filme Extraordinário, que é maravilhoso. Vou deixar também a indicação de documentários. Tem documentários muito bons que falam sobre atletas. Isso é muito bom para os nossos filhos entenderem a importância aí de persistir nas habilidades, persistir no esporte. E eu tenho certeza que esses 3 pontos são fundamentais aí para termos filhos fortes, que é ajudar os nossos filhos a desenvolver habilidades, identificar os sinais de fragilidade, como aquela relação de 7 sintomas que eu coloquei. Queria que vocês refletissem depois no nosso material. Entrem no nosso grupo de WhatsApp para pegar todo esse material, né? E um terceiro ponto que é tentar equilibrar isso aí tudo com muito amor, muita firmeza, para que a gente possa fazer essa formação dos nossos filhos. São pilares importantíssimos para que a gente tenha filhos fortes e seguros. Então, eu tenho certeza que a gente pode ajudar muito os nossos filhos em saírem dessa estatística triste que é crianças ansiosas, crianças com depressão, crianças cada vez mais problemáticas, crianças indo cada vez mais para psicólogos. E fica aqui a minha reflexão, que vocês possam aí refletir em tudo isso. Estou à disposição nos meus stories para vocês mandarem aí dúvidas, qualquer dúvida, me escreve, me manda, tá? E o recado é que na próxima live da semana que vem, nós vamos ter um sorteio, que você que ficou até o final aqui, escreve, se você assistiu essa live em outro horário, escreve aqui nos comentários, né, sobre o sorteio. Acompanhe os meus stories, que eu vou passar todas as regras do sorteio para a live da semana que vem e vai ser muito legal. Então, os últimos 2 recados. Semana que vem a gente vai ter sorteio. Fiquem atentos nos stories, que eu vou contar tudo como vai funcionar. E entrem no grupo do WhatsApp, tá bom? Bom, gente, hoje já deu todo o conteúdo. Eu acredito que essas reflexões a gente pode continuar, que tem muita coisa para a gente falar sobre isso. São temas super importantes, mas espero que vocês tenham gostado, tá bom? E um beijo. Até quinta-feira que vem.